Olá, eu sou a Esther, esse aqui é o meu sinal na comunidade surda. Eu sou casada com o Célio e sou mãe da Maria Clara e do Arthur, os dois surdos. Também sou estudante de pedagogia bilíngue e sou tradutora e intérprete de língua de sinais. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões sobre comunicação eficiente com nossos filhos. Nós descobrimos a surdez da Maria Clara no ano de 2015, 9 anos atrás. E desde então eu tenho percebido muitas coisas interessantes a partir da minha experiência, da experiência do Célio também, e também da experiência de outras famílias que estão próximas a nós. Então eu gostaria de falar uma coisa muito importante, principalmente para você que está aí pensando como é que você vai fazer com a comunicação com seu filho, como é que você vai conversar com ele, o que é comunicação, né? Como que flui a comunicação com uma criança surda. Então, se você teve um diagnóstico recente, ou não tão recente assim, mas ainda está travando na comunicação, assiste esse vídeo, porque esse vídeo é para você, tá bom? Então, vamos falar sobre comunicação. Comunicação é poder falar tudo que você está sentindo e ouvir da outra pessoa. É uma via de mão dupla. Você fala e você ouve. Como que a gente faz isso? Uma família ouvinte com uma criança surda. Parece muito complexo. E é um pouquinho só. Mas é importante pensar que tudo que a gente está fazendo é para que haja uma boa comunicação com as crianças. Então, eu sou ouvinte. A minha visão de mundo, ela é auditiva. A criança surda, a visão de mundo dela é visual, é diferente. Então, a primeira coisa, é preciso entender isso, que são vias diferentes. Eu, como mãe ouvinte, tenho uma formação, uma criação auditiva. O meu cérebro está acostumado com isso. A criança surda, ela é visual. O cérebro dela capta as coisas, percebe o mundo através dos olhos. Sabendo disso, eu vou me colocar diante dessa criança de uma maneira visual. Eu vou conversar com ela de uma maneira visual. Eu vou olhar de frente, olho no olho. Eu vou me abaixar para conversar com essa criança. Eu vou fazer de todas as formas com que ela veja o que eu estou falando. Às vezes, a gente, logo no início, a gente não sabe língua de sinais, mas a gente sabe expressar o que a gente sente. Então, expresse isso de uma forma visual, tá? E aprenda a língua de sinais. A criança surda, ela é obrigada a aprender língua de sinais? Não, não é obrigada. Mas se você inserir a língua de sinais na vida dela, vai ser muito mais tranquila, vai ser muito melhor para ela, porque ela é uma criança visual e a Libras é uma língua visual. Por que não, então, entregar a ela uma língua visual para que ela se desenvolva, para que ela cresça, para que ela consiga se expressar de forma plena? A gente pode fazer isso como mãe, como pai, tio, como responsável dessa criança. Proporcionar à criança surda o direito e a possibilidade de viver uma língua de sinais. E isso é muito importante. Então, quando eu dou para essa criança a língua de sinais, eu também preciso me dar a língua de sinais. Eu preciso entrar nesse universo, neste mundo. Eu preciso entender e aceitar que a língua de sinais é importante para o desenvolvimento dessa criança surda. E quando eu entendo isso, quando eu aceito isso, eu também vou me entregar para essa língua, eu também vou aprender essa língua, eu também vou me comunicar com ela dessa forma visual. Tudo bem, eu cresci na parte auditiva, o meu cérebro funciona na parte auditiva, mas eu já sou uma pessoa adulta, eu consigo aprender uma segunda língua. Para mim, é mais fácil do que para a criança, embora às vezes a gente ache o contrário. Às vezes nós adultos achamos que a criança surda, ela dá conta sim de aprender a língua oral sozinha. Ou ela dá conta sim de aprender a língua oral, que não é uma coisa natural para ela, e ela tem que aprender a falar em 1 ano, em 2 anos. Por que ela está demorando tanto? Ela é preguiçosa. Será? É mais uma coisa para a gente refletir também, tá? Então,
compartilhando um pouquinho, a gente descobriu a surdez em 2015, a gente foi para uma escola bilíngue, a gente começamos a aprender a língua ali no curso da escola. Depois eu fui para um curso em outro lugar, que eu precisava de mais língua, só 1 hora por semana era muito pouco, precisava de um pouco mais. E ali, naquele ano, eu estava grávida, e eu fiz o primeiro ano do curso grávida. E depois, quando o Arthur nasceu, surdo também, eu continuei o próximo semestre levando ele comigo. Ele vinha comigo no sling e depois ele ficava no bebê em conforto e participava da aula comigo. Por quê? Porque eu entendia e eu entendo que a língua de sinais era importante para os meus filhos. Eu precisava mergulhar nisso. Tô falando isso para dizer o quanto eu sou boa? Não. Tô falando isso para dizer que nós, pais, adultos responsáveis por essa criança, precisamos às vezes fazer alguns sacrifícios. Precisamos, às vezes, deixar alguma coisa, no meu caso era o sábado de manhã, precisamos deixar isso para poder investir na língua que vai entrar no coração do meu filho. Na língua com a qual eu vou conseguir falar com ele qualquer coisa. Porque comunicação não é só falar, vai no banheiro, ou tá na hora de comer, já fez lição de casa. Não, é muito mais profundo do que isso. É poder falar dos meus valores, das minhas crenças, falar sobre Deus, falar sobre morte, vida, futuro. É muito importante que a gente tenha uma comunicação clara. E para isso é preciso aprendizado. É preciso investimento no aprendizado da língua de sinais, tanto para a criança surda quanto para o adulto que vai cuidar dessa criança. Mas aí, Esther, então, com a criança surda, a única coisa que serve para ela é a língua de sinais? Não, não é. Você pode também investir na oralização. O que eu estou dizendo é que a língua de sinais é a base para um bom desenvolvimento da criança surda. Porque ali ela vai aprender o mundo. E aí a oralização não vai ser um peso, uma exigência, uma obrigação para ela poder conhecer o mundo. Porque ela já conhece. Então, o aprendizado do português. Porque a Maria tá com medo, eu posso fazer? Pode, Maria. Então, o aprendizado do português vai ser um apoio, vai ser algo que vai ajudar essa criança com leveza. E também a família fica mais tranquila, porque afinal de contas, ela já consegue se comunicar muito bem com aquela criança surda através da língua de sinais. Então, a oralidade ela vem para acrescentar, para brilhantar, para completar, não para ser a primeira língua. Se a gente entende isso, e aqui eu acho que é um segredo bem interessante que a gente não aprende no consultório médico, mas se a gente aceita isso, a nossa vida como pai, como familiar de criança surda se torna mais leve. Se torna mais leve, a vida dessa criança se torna mais leve. Porque ela vai aprendendo, não porque se ela não tiver aquilo, ela não tem comunicação em casa ou na escola. Não, ela vai aprender aquilo porque é bom para ela. Então, ela vai ser uma criança bilíngue, ela vai ter 2 línguas, a língua de sinais e o português. E aqui é interessante também dizer que às vezes nós temos uma expectativa muito grande que as crianças aprendam o português e já comecem a falar super bem, muito rápido. Calma, calma. Cada criança é uma criança e cada criança tem o seu processo de aprendizado e de aquisição da língua falada. Também vai depender do tipo de tecnologia que ela vai usar. Essa criança usa um aparelho amplificador sonoro individual, que é o ASI, aquele pequenininho que a gente está mais acostumado. Essa criança, ela usa um implante coclear. Qual o tipo de terapia que essa criança usa? Qual é o estímulo que ela tem da língua oral? Tudo isso contribui. E às vezes ela tem tudo do melhor. Ela tem fono 2, 3 vezes por semana com os melhores fonos da região. Ela tem o implante mais avançado em tecnologia, mas a criança não desenvolve fala. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Por isso que a gente tem a língua de sinais. Porque ela é a base. Esse é o segredo. Para uma criança surda, se você dá para ela a língua de sinais, ela vai se desenvolver super bem. Se você der a língua oral para ela, ela também pode se desenvolver tudo super bem. E se ela não se desenvolver tudo bem, ela tem a língua mãe, a língua base. Você também tem. E ela se desenvolve. A língua oral também é muito bom. Os meus filhos são implantados e os 2 falam muito bem.
O Arthur, nem tanto. Mas eles entendem as coisas. E isso é maravilhoso. É muito bom. Ora eles estão com a comunidade surda sinalizando, ora eles estão com a comunidade ouvinte oralizando. E tá tudo bem. O que a gente precisa aceitar é que o bilinguismo é super benéfico para a criança surda. Língua de sinais, oralidade. Não precisa ser um ou outro. Os dois podem caminhar juntos. Que tal oferecer isso para os nossos filhos, para as crianças? E aí a gente pode ver uma geração bilíngue que anda nos dois caminhos e que consegue sinalizar, consegue oralizar. E se não conseguir oralizar, tá tudo bem, ela pode escrever em português, porque o surdo também é capaz de escrever português. Aí a gente só precisa estimular essas crianças. Então, se você é um familiar de surdo, de uma criança surda e está precisando de ajuda, manda uma mensagem. Nós temos um grupo no WhatsApp só de surdos adultos e familiares de crianças surdas. Você pode participar. Lá a gente troca muita informação. Uma pessoa ajuda a outra, uma família conta a partir da sua experiência e ajuda o outro. É um grupo exclusivo para familiares e para pessoas surdas. Os profissionais, eles ficam de fora desse grupo. Ah, Esther, mas eu trabalho a minha vida inteira com surdo e não tenho o direito de participar desse grupo? Não, porque é um grupo para familiar. Esther, eu sou filho de surdo e sou fonoaudiólogo. Posso participar? Pode na condição de filho de surdo, não na condição de fonoaudiólogo. Suas contribuições serão maravilhosas como filho, como participante, como familiar. Uma vez ou outra dando um pitaco sobre alguma coisa da profissão, mas que você percebeu que isso é importante, é bem-vindo. Mas não esteja ali nesse grupo para levantar a bandeira da sua profissão. Então, se você quer participar desse grupo, manda uma mensagem para mim no direct do Instagram e a gente pode, eu te mando o link. Será muito bem-vindo, porque a gente não precisa caminhar sozinho nessa nossa jornada da surdez. São muitas coisas que acontecem na nossa vida e a gente precisa caminhar junto com alguém. Eu tenho mais coisas para falar, mas vou dividir isso em vários vídeos. Eu espero que até ao longo do ano a gente tenha mais vídeos aí pra gente poder compartilhar um pouquinho sobre essa nossa vida no mundo e na cultura surda. Deus te abençoe. Tchau, tchau.